Seja muito bem-vindo ao PIBcast, o podcast da Primeira Igreja Batista de Minas Gerais, em Ipanema. Aqui, fé, palavra e vida cristã se encontram. Prepare seu coração, o episódio de hoje já vai começar. Bom dia, queridos ouvintes, estamos iniciando o nosso PIBcast desta sexta-feira. Hoje, um dia muito especial, um pouco frio. Sexta-feira, dia 10 do mês 7, sexta-feira, 10 de julho de 2026. Estamos aqui na nossa rádio Ipanema FM, são 8 horas e 5 minutos. Nós estamos aqui para iniciar o nosso programa, para a glória de Deus. Estou acompanhado hoje do seminarista Soir e também do pastor José Dito, a quem eu peço que dê o seu bom dia e cumprimente os nossos queridos ouvintes. Pastor Dito. Bom dia, meu querido ouvinte, querido irmão em Cristo Jesus. É um prazer estar com você mais uma sexta-feira aí para a gente comentar e conversar aqui sobre a palavra do Senhor. Querido Soir, dê o seu bom dia e mande seu abraço à irmã Luíse, por favor, porque a irmã Luíse, eu sei que ela esquenta o cinto de couro lá. Bom dia, irmã Luíse, Deus te abençoe, minha filha. O couro, a fivela, né? Rapaz, quando ela tá paciente, ela bate só com o lado do couro. Quando ela tá meio chateada, ela bate com a fivela. Mas a Soir, dê o seu bom dia aí. Bem, queridos irmãos ouvintes, um bom dia para todos, que o Senhor ele continue abençoando a cada um, no santo nome de Jesus. Um prazer mais uma vez estar aqui com o pastor Fernando, o pastor José Dito, nosso amigo Felipe Silva aqui também nos dando suporte. Isso, rapaz, eu não cumprimentei o Felipe. Felipe, muito obrigado pelo apoio. Bom Jesus, um abraço, minha esposa Luísa, né? Depois de uma dessa, eu não posso nem pensar. Na verdade, a gente está sendo seu amigo. É verdade. A gente está te ajudando. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém. Queridos ouvintes, hoje nós vamos continuar a nossa conversa. Na verdade, encerraremos aqui aquele assunto sobre transformação, sobre a importância da palavra e da ação transformadora da palavra na vida do líder da igreja. Toda igreja ela deve ser liderada por pessoas que se deixem encher pelo Espírito Santo, sejam edificadas pelo poder da palavra e ao mesmo tempo sejam transformadas. Todos nós, invariavelmente, todo ser humano precisa de um encontro com Jesus. Precisa ter experiências com Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. A palavra de Deus nos fala em Gênesis que Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Logo depois de ter criado o homem, ter colocado o casal no jardim do Éden, veio a intervenção do pecado, da ação do mal, o inimigo ali interferiu e o homem então tornou-se alguém caído. Apesar de ser alma vivente, ele também tornou-se alguém caído, contaminado pelo pecado. Desde então, nós precisamos o tempo todo da ajuda do céu, da ajuda de Deus, para retomarmos a nossa condição, que eu diria original, voltarmos à comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus, ela é determinada exatamente por essa presença, por essa intervenção constante. Agora, quando Deus levanta pessoas para liderar a sua igreja, seja pastor, seja um missionário, sejam pessoas que estarão à frente do rebanho, independente da função eclesiástica que ocupem, nós precisamos entender que essas pessoas estão sendo chamadas para serem transformadas e depois, então, plenamente usadas. Mesmo depois que estão ocupando essas funções, elas carecem de constante manutenção e intervenção divina, para que se mantenham ajustadas ao plano de Deus. Não é isso, pastor Dito? É isso aí, pastor. Então, e aí, tomando por base a necessidade dessa transformação da liderança, para que então a igreja também viva esse processo constante de transformação, eu quero aqui chamar os colegas que vão compartilhar comigo, né, o pastor Dito e o jovem Assoir, a fazermos a leitura do texto de Mateus, capítulo 6, versículo 33 e 34, é um texto que Deus tem falado muito comigo e eu tenho usado esse texto para ir a vários lugares, compartilhar com devocionais que tenho feito.
Neste texto, o Senhor Jesus fala sobre a necessidade de uma mentalidade modificada. Ele diz que o reino de Deus e a justiça devem ser buscados em primeiro lugar. Isso me faz entender, pastor, que Jesus está falando literalmente uma percepção diferente para a vida. Ele fala dos versículos anteriores para as pessoas que os acompanhavam, quando ele fala das preocupações, ele fala, olha, essas coisas aí que vocês estão preocupados, esse tipo de pensamento, quem tem são os gentios. É como se ele dissesse, são as pessoas que não me conhecem, que não tiveram experiências comigo ainda. Agora, vocês não podem mais pensar assim, vocês precisam pensar diferente. E aí eu quero trazer esse tipo de reflexão para uma aplicação em relação à vida ministerial. E aí, pastor, como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor vê esse texto? Como é que o senhor vê a aplicação desse texto na vida do obreiro? É importante a gente tomar como base aqui também o contexto, né? Que diz ali das preocupações da vida, ansiedade. Deus usa os pássaros, né? Para nos ensinar. Olha, eles não plantam, não colhem e não passam fome. Os lírios do campo, né? Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Verdade. Então, fiquem tranquilos que eu estou cuidando de vocês. E se a gente não tomar como base esse cuidado de Deus, esse zelo do Senhor, nós vamos fazer as coisas do nosso jeito, né? Nós vamos trabalhar para resolver. E o reino tem a ver com isso, com governo, com direção, com orientação daquele que quer conduzir todas as coisas, né? E a justiça dele é o modo de Deus que Deus tem para operar, para agir, para trabalhar. Então, quando a gente não se enquadra nisso, né? A gente até conversou sobre isso terça-feira, lá na reunião de pastores. Perfeito. A gente é que tem que trabalhar o tempo todo para manter, porque o reino é nosso. Né? É a nossa forma de gerenciar, de governar. Então a gente tem que eu até usei a expressão, tem que se lascar para manter o reino, porque ele é pessoal. Quando a pessoa, o líder, né? E daqui a pouco falaremos sobre também os membros da igreja, porque eu acredito que são duas categorias de abordagem do Senhor Jesus diferentes. Mas como o pastor Dito disse, quando a pessoa não tem o reino de Deus implantado no coração, ela se lasca para trabalhar para manter um padrão, né, pastor? Por exemplo, um líder, né, que não está implantando o reino de Deus no seu ministério, na sua comunidade, ele vai ter que criar leis paralelas. Ele vai ter que burlar as leis que já existem. Ele vai ter que manipular pessoas. E a gente vê de líder que funda a igreja, começa ministérios e estabelece as suas próprias regras para a igreja. Como na Roma antiga, né? Vai ter que dar pão, circo para o povo, para aumentar a popularidade, para poder aumentar os juros, os encargos, para que o povo não perceba, né? Então, quando o reino é humano, as leis também são humanas, as regras são humanas, né? E o homem tem que trabalhar o tempo todo para manter aquele reino humano e particular. O Senhor está nos orientando aqui a buscar o reino dele e a justiça dele, a forma como ele quer que aconteça, como ele quer ser servido e ser adorado. Açoeiro, eu queria que você comentasse desse ponto de vista que o pastor Dito trouxe agora, assim, não a ideia do se lascar, né? O se lascar, o sujeito se prejudica. Ele se prejudica para manter um padrão, uma ideia fixa. Sim. Mas eu queria que nós começássemos a aprofundar em aspectos mais da emoção humana, do comportamento, do sentimento humano. Há pessoas que têm uma teologia muito baseada no eu sinto. Sim. No eu sinto. Eu senti que Deus quer que eu faça isso. A pessoa, desculpe usar essa expressão, querido ouvinte, mas a pessoa dá uma bicuda na Bíblia numa hora dessa. Ela trabalha pura e simplesmente com as suas emoções, acreditando que Deus fala pela emoção. Não estou dizendo que não fale, mas a palavra é a base. E é isso aí que eu vejo que esse texto ele se aplica perfeitamente a esse tipo de situação. Quando Jesus diz, busque o reino
busque a justiça, e talvez Jesus esteja dizendo, e esses sentimentos errados aí, eles vão ser modificados. Analisa pra gente isso e dê sua opinião, principalmente no que tange a vida do líder. Como o líder precisa ter essa, eu vou chamar de pureza, na hora de desenvolver as suas ações ministeriais, talvez até para não deixar que as suas emoções prevaleçam, que a sua teologia do eu sinto prevaleça, né? Exatamente, pastor, essa colocação que o senhor fez é muito importante. E quando o próprio Paulo ele escreve a Timóteo, foram até alguns dos textos que nós usamos no início dessa reflexão, a preocupação de Paulo a escrever a Timóteo, que era um jovem pastor, que naquela época, além da perseguição, havia a pressão da perseguição, havia os falsos mestres e havia toda aquela parte da deturpação da palavra no meio judaizante e todas essas questões. A gente está falando a respeito de influências humanas, né, dentro do que nós estamos falando da aplicação da palavra pura. Mas quando o Senhor ele fala a respeito de buscar o reino do céu e a sua justiça em primeiro lugar, como o senhor bem disse, o obreiro é chamado a refletir o caráter do Deus a quem ele serve. Então, se ele começa a entender que ele tem que refletir o caráter do Deus a quem ele serve, a palavra desse Deus ela vai ser a base para a conduta, para caminhar, para que o obreiro ele não venha, por exemplo, se deixar levar pelos seus próprios sentimentos. Porque se a Bíblia está guiando a pessoa naquilo que ela tem sido instruída pelo próprio Deus, ela vai entender. Não é o que eu sinto que deve prevalecer, mas por mais que seja contra o que eu sinto, deve ser o que a palavra ensina que deve prevalecer. Mesmo que isso venha me fazer, conforme o pastor Dito disse, me lascar para poder manter o reino em evidência. Eu vejo, Açuri, que muita gente vive dessa forma, se prejudicando para tentar encontrar benefício, quando na verdade seria melhor se ela, entre aspas, fizesse o mesmo sacrifício. Acho que não se prejudicaria tanto. Pastor Dito, olha o que o texto nos mostra. Olha aí, Açoia, no final do versículo 33 diz assim: e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Verdade. A sensação que eu tenho, pastor, é que parece que Deus está dizendo o seguinte: olha, se você me priorizar, o que você precisa não vai te faltar. Chegou até a rimar. É isso mesmo, pastor? É isso aí. No contexto aí ele fala sobre vestes, né? Sobre comida. E ele diz aí, se vocês me buscarem, não vai faltar vestes, não vai faltar comida, porque o ser humano ele quer estabelecer o reino dele aqui na terra, né? Perfeito. É um reino material. Então por isso que as maiores preocupações têm a ver com a matéria, com a subsistência, né? Com a sobrevivência. E Deus está falando assim, olha, a prioridade sou eu. Me priorizem, que não vai faltar nada para vocês. Então, se eu for a referência da sua vida, não falta nada. Isso. E no contexto, Jesus já tinha falado a respeito dos tesouros no céu. Lá no versículo 19 até o 21, não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem corrói, ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então o coração do servo de Deus, cujo rei é o Senhor, ele está no Senhor. Ele não está no tesouro, né? Então, por exemplo, se a gente pegar na prática aqui, eu não acredito que dízimo seja um fator de salvação, um critério para salvação. Me ajuda aí, mas misericórdia, ainda bem, né? Mas, todavia, porém, contudo, no entanto, alguém que crê em Jesus Cristo e que não consegue dizimar, ele está com o coração em quem? Mamon. Entendeu? Em quem é isso aí? Mamon. Mamon. Que é o Deus que está por trás, a entidade que está por trás do dinheiro, né? Então não é critério, que o ouvinte fique bem ciente disso, não é critério, a salvação é pela graça mediante Jesus Cristo. Mas quem é avarento,
O coração dele não está no reino de Deus, está no reino terreno. É uma discussão muito, muito delicada, porque a gente pode até se perguntar, se quem tem esse pensamento, né, deve se perguntar: será que meu coração é dominado por Jesus ou é dominado por Mamon? Né? Mas essa é uma discussão que Exatamente. A gente pode fazer no outro momento, até para não desviar. Mas o senhor falando, pastor, e aí eu quero também ouvir o Assoir, me faz pensar que existem coisas na nossa vida, na vida de um líder, principalmente, que precisam muito ser o tempo todo filtradas. Elas precisam o tempo todo de uma intervenção de Deus. Eu até ouso dizer, Assoir, que não há área da vida de um líder que Deus não possa mexer. Que a gente, como líderes, a gente possa dizer assim: não, essa área aqui da minha vida está resolvida, eu não preciso me incomodar mais, graças a Deus eu já venci esse pecado, esse problema, vou me dedicar aqui à obra, não tem por que eu me preocupar com aquilo. Acho que não, correto, senhor? Corretíssimo, pastor. E chegando na minha casa na semana passada, eu me recordo que o senhor fez uma colocação assim, muito importante, muito profunda, dizendo que a pessoa que ela trabalha para Jesus, obrigatoriamente ela tem que passar tempo com Jesus primeiro, para que Jesus use a vida dessa pessoa. Perfeito. Então, se a pessoa não dedica tempo a um relacionamento com Deus, infelizmente ela vai entrando naquele modo automático que foi falado e que o senhor está mencionando agora. Não, essa área agora da minha vida que já está boa, e eu vou continuar tocando assim. Posso deixá-la no automático, como você falou, né? Liga a chave do automático, e quando a pessoa menos espera, não, mas essa outra área aqui também dá para deixar, e a pessoa vai perdendo a sensibilidade espiritual. É exagero, aqui eu abri um parêntese, pastor Dito e Assoir, me corrijam se eu estiver exagerando, mas eu acho que em toda a área da vida isso é perigoso. Por exemplo, um marido que diz assim: não, meu casamento tá bom, vou deixar no automático. A esposa que pensa assim, tá errando. Ela pode estar perdendo o marido dela, o marido pode estar perdendo a esposa. O pai que age assim com o filho, não dá mais um abraço: não, já fiz o meu papel aqui como pai, já coloquei a comida sobre a mesa, já fiz a minha parte. Qualquer pessoa que deixe a vida, entre aspas, no automático, será que ela não está correndo esse risco, o risco de a qualquer momento perder? Do desleixo, né? Do desleixo. E quando a gente traz para a vida com Deus, torna-se muito mais sério. Por quê? Porque na vida com Deus, se de um lado, no meu casamento, no meu relacionamento familiar, profissional, exige atenção e zelo, por outro lado, da parte de Deus, exige muita transformação. É Deus querendo interferir mesmo, para não deixar a gente sair do tom e do propósito dele, correto, pastor? Exatamente. Um dia desse eu estava na avenida aqui, passando de carro, e uma pessoa estava dançando de carro na minha frente ali, vai para lá, vai para cá. Eu falei assim, tem alguma coisa errada, né? A pessoa está passando mal. Aí a pessoa estava no celular, lendo uma mensagem no celular, e literalmente no automático ali, né? Parece pouco comum, né, correndo riscos e colocando vidas em risco. Podia ter atropelado uma criança, um idoso. Então, no automático não funciona, pastor. A fé não funciona no automático. A pessoa está em risco o tempo todo e colocando pessoas em risco, né? Como você falou, tem casais vivendo no automático. Nós já não tem uma comunicação sadia há muito tempo, porque a pessoa está buscando o reino dela. É o que eu quero, é o que eu gosto, é o que eu decido, e Deus não governa aquele casamento mais, né? Tem pessoas... Às vezes Deus está tentando governar através de um. Exatamente. E o outro, né, tá fazendo a esposa força, ou o marido é que não está deixando Deus governar. Fazendo o força outro tá contrária. Orando. Exato. E numa igreja, por exemplo, alguém pode estar fazendo coisas para Deus, né? No automático, sem Deus participar, estabelecendo o seu próprio reino. Então é algo sério a se pensar. Então, pastor, quando o Senhor Jesus, porque essas aqui são palavras literais do Senhor Jesus no Sermão da Montanha, aqui em Mateus capítulo 6, quando o Senhor Jesus diz literalmente: mas busquem, Jesus está falando o seguinte: olha, você hoje está vivendo conduzido
Como se ele estivesse dizendo, em outras palavras, você está andando em uma direção. Experimente andar em outra. Porque essa palavra aqui, busquem, me traz essa ideia. Olha, vocês estão buscando algo que está errado. Experimente buscar outro algo para ver se não vai dar certo. Me faz pensar, Assuir, que mais ou menos me faz lembrar agora da pesca. Quando Jesus, depois desse episódio aqui, lá na frente, os discípulos passaram parte da noite sem pegar nada, nenhum peixe, e Jesus disse assim, joguem a rede para o outro lado. Vocês tentaram de um jeito, agora tente do outro. Joga pro lado direito, né? A rede. Chega de jogar a rede pro lado esquerdo, Deus me livre. Joga a rede pro lado direito. Quer dizer, a sensação que eu tenho é que Jesus literalmente está dizendo o seguinte, olha, você já tentou demais um caminho. Você já tentou demais uma direção na sua vida. Será que isso não tem atrofiado a visão espiritual de muita gente? Insistir naquilo que ela acha que é Deus, acha que é de Deus, mas não é? E aí, Assuir, o que você acha? Pastor, uma vez que a ansiedade, ela consegue se estabelecer no trono do coração do homem, ele passa realmente a perder a visão daquilo que Deus tem para a vida dele e do que o Senhor representa para a vida dele. Conforme o senhor bem disse, quando Jesus ele fala com Pedro para que eles lançassem a rede novamente, estavam desgastados, cansados, lavando a rede para possivelmente tentarem numa outra oportunidade, revigorados para fazer o trabalho. Mas Jesus fala, vocês tentaram até agora do jeito de vocês, com a experiência de vocês, mas ele já queria começar até a inserir esse contexto, vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Perfeito. E as demais coisas serão acrescentadas. A Bíblia vai falar que eles nunca tinham conseguido fazer uma pesca tão grandiosa, tão próspera. De forma que os barquinhos iam a pique, né? Eles tiveram que chamar outros para compartilhar, para dividir essas bênçãos. Mas foi necessário ouvir o que o Senhor falou e deixar. Mas aí é que tá. Foi necessário ouvir e fazer. Exato. Quando Jesus diz aqui, busquem em primeiro lugar, é como se ele dissesse assim, olha, dê ouvidos ao que eu tenho falado, faça o que eu estou falando. Seria isso, pastor Dias? Eu fico imaginando essa conversa ali, o que levou Jesus a bater esse papo sobre a ansiedade com os discípulos, né? E a multidão. Acredito que primeiro ele quer tocar o coração dos discípulos, né? Sim, como a gente conversou terça-feira lá. Eu acredito que de repente Pedro, preocupado, tenha chegado, mestre, você está empreendendo aí uma jornada, né? A gente falou que a gente vai andar aí por muitos lugares, a gente não tem nada não, mestre. A gente não tem dinheiro guardado. O Judas está com a sacolinha lá, mas é pouca oferta que as mulheres têm dado, que foram as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus, né? Então como é que nós vamos fazer? Pedro, você já pensou nisso, Senhor? Eu imagino esse pessoal que chama, ô Jesus, senta aqui. Você tem noção do que você está querendo fazer? De onde você está querendo levar a gente? Assim, eu acho que você não tem muita noção, não. Você mesmo. Vamos fazer as contas aqui. Você mesmo falou pra gente que não tem onde reclinar a cabeça. Você quer botar a gente numa furada, Senhor? É isso? Você vai implantar um reino mesmo? É sério essa história? Eu imagino Marcos cutucando Pedro, né? Ele não está preparado para essa conversa, não. Alguma coisa está errada. Alguém tem que dizer para Jesus que ele não está fazendo as contas direito. E aí ele evoca, né, a imagem da criação, né? Que para mim é fabuloso isso aí. Os pássaros, os lírios. É como se ele estivesse dizendo, talvez ele tenha chamado os discípulos em particular, depois explicado, porque era uma característica de Jesus, né? Explicar para eles de uma maneira mais profunda, mais específica. Olha, gente, o que eu estava querendo dizer é que eu estava lá quando não tinha nada. Então quem criou esses passarinhos aí foi eu. Quando tudo era caos. Perfeito. Só tinha trevas. Eu estava lá. Eu sou o Elohim. Perfeito. Né? Quem sabe ele disse isso aos pés do ouvido de Pedro, né? E dos discípulos, olha, tem esses lírios aí, nem Salomão, que foi o homem mais rico que passou nessa terra, que se vestiu melhor, nem ele, sabe quem fez isso aí? Foi eu. Vocês nem imaginavam em nascer, eu já estava lá. Então fiquem tranquilos, quem estabelece esse reino sou eu,
Quem cria sou eu, quem mantém sou eu. E aí eu me lembro aqui, pastor, do Salmo 39, quando Davi faz uma reflexão sobre a vida, né? A gente lê isso muito em velório, mas a gente deveria viver isso aqui na vida, no dia a dia. Ele disse assim, olha, deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, Salmo 39, 5. Na tua presença o prazo da minha vida não é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. E no versículo 6 ele traz uma afirmação assim que chega a fazer barulho aí no nosso coração, na nossa mente, né? De fato, o ser humano passa como uma sombra e em vão se inquieta. Em vão se inquieta. Olha que coisa forte. E amontoa tesouros que não sabe com quem vai ficar. Olha só. Gente, o que Jesus está falando com os discípulos. Chega a ser desesperador, né? Desesperador. Faz barulho na cabeça, né? A preocupação toda que eu tenho, ela não faz sentido. A conclusão que eu chego é Jesus está falando, gente, todas as nossas ansiedades são em vão, são inúteis. Né? Quantas noites, né, a pessoa rolou na cama para lá e para cá e no outro dia descobriu que não aconteceu nada daquilo que tinha medo de acontecer. Exatamente. A ciência já provou isso, né? Mais de 70% das preocupações elas não se concretizam. Não vão acontecer. Isso é ciência, isso não é Bíblia, não, né? É a ciência confirmando o que a Bíblia já dizia, né? Exatamente. E o ser humano fica juntando coisa aí que eu falei um dia desse que 200 anos atrás, né? Quem estava aqui, onde a gente está sentado hoje, a gente não sabe, mas a gente sabe que alguém está batendo o peito, isso aqui é meu. Hoje tem pessoas estranhíssimas aqui para aquela pessoa que estava aqui. Então Jesus está dizendo, gente, põe o pé onde realmente está seguro, né? Põe o coração onde realmente tem fundamento. Parem de ficar aí viajando aí em coisas que não existem ou que existem não vale a pena, né? Então a gente está correndo atrás do vento, igual o Salomão falou, né? Tem que ter um filtro mesmo para ver o que realmente importa. A esposa, por exemplo, ela é real e o cara tá ali viajando ali querendo juntar dinheiro e não desfruta da esposa. O filho é real. É herança do Senhor, é galardão do Senhor. E ele tá buscando outro tipo de herança. O cara tá doido, né? O tempo tá passando e não tá vendo ali o filho perto dele, né? Jesus é real e a pessoa tá juntando tesouro aqui, só pensando nesse tempo, né? Pastor, eu quero muito chamar a atenção também dos nossos ouvintes, porque pode parecer que é só o líder que tem que ser modificado, que tem que ser afetado por esse encontro com Jesus, né? Nós falamos aqui que tem esse desdobramento, mas você que nos ouve, querido amigo, amiga, independente da sua religião, da igreja que você frequente, ou talvez até mesmo que não frequente nenhuma igreja, é importante você entender esse texto da seguinte perspectiva. Quando Jesus disse, busque em primeiro lugar o reino e a justiça, e as outras coisas, ou estas coisas vos serão acrescentadas, Jesus estava tentando fazer aquelas pessoas pensarem, e hoje ainda ele deseja que a gente também pense dessa forma. É como se ele dissesse, olha, eu estou cuidando de você, confie mais em mim, estabeleça a prioridade certa na sua vida, na sua mente, no seu coração, e dificilmente você vai se perder, porque há quem acabe se perdendo achando que está se encontrando. Pessoas que estão buscando coisas erradas, vivendo em função de coisas erradas e estão colocando a perder aquilo, como disse o pastor Dito aqui, que é real, que já está diante dela. Eu quero chamar a sua atenção para a necessidade de um encontro com Jesus. Um encontro transformador. Não é transformador do corpo, né? Muita gente hoje trabalha para transformar o corpo, transformar o rosto, a estrutura física, estética de um modo geral, mas não é disso que Deus está falando. A transformação aqui é do coração, é da leitura, da percepção de mundo que se tenha. Quantas famílias vivem rachadas, quebradas, exatamente porque cada um está buscando, está indo numa direção.
não estão tendo um caminho comum na busca ao Senhor. E aí, Assoir, eu queria que você comentasse agora do ponto de vista das pessoas que nos acompanham, não só da liderança. O líder precisa desse encontro com Jesus, dessa percepção que Jesus traz, mas a ovelha, o membro da igreja, o ouvinte que nos acompanha, talvez não seja nem vinculado a nenhuma igreja, também precisa entender que de repente está gastando demais a sua vida numa direção, a sua saúde, preocupado com coisas que são realmente lícitas, adequadas, corretas, mas que estão consumindo talvez o melhor momento em que ele deveria desfrutar do pouco que já tem ou do que já construiu. Ele ainda está se distanciando da presença e do cuidado de Deus. Quando o Senhor falou a respeito assim, de todas essas colocações, né? Da ansiedade, da busca, de gastar energia de forma desnecessária, falando agora no quesito de membro, a pessoa ela tem que se lembrar que ela é cristã, no caso do membro, né? O cristão, ele reflete aquilo que o Cristo a quem ele serve ensina. Perfeito. Então, se ele também tem que refletir esse caráter que vem da parte de Cristo, ele vai entender essa passagem, conforme o senhor, o pastor Dito, muito bem aplicaram, a priorizar o reino de Deus e a justiça nessa terra para todas as demais coisas serem acrescentadas, né? É bom sempre nós frisarmos aqui, conforme os senhores já falaram, que aqui nós estamos falando do cuidado de Deus. Às vezes as pessoas pegam essa passagem de forma isolada, né? Falam assim, não, eu vou priorizar o reino de Deus e a justiça, aí eu vou ter a minha casa do ano, meu carro e tudo mais, mas não é esse o ponto aqui. Não, perfeito. É o cuidado no cotidiano que o Senhor tem para ministrar sobre a vida de cada um. E quando nós paramos para analisar o cuidado de Deus nos mínimos detalhes, que coisa maravilhosa que é. Às vezes a pessoa ela não se deu conta da bênção que é ter uma cama para poder dormir e se levantar em um dia frio, como nós estamos passando, ter uma casa para poder ficar. Então ela começa a enxergar o cuidado de Deus e essa dependência de Deus nos mínimos detalhes da vida e vai vendo todas as coisas sendo acrescentadas e com o coração grato, né? Não se ensoberbecendo com ganância, com individualismo, com egoísmo, querendo almejar coisas grandes demais, conforme a Bíblia até mesmo nos orienta, nós não almejarmos tais coisas, mas voltando para gastar essa energia refletindo e usufruindo daquilo que Deus já tem nos dado. É um desafio. Com certeza. É um desafio. Porque eu diria, pastor e Assoir, e aí eu quero até ouvir o senhor, pastor, também, nisso que eu vou falar agora, eu diria que é um vício. Então, eu ia falar as pessoas, mas eu me incluo, nós temos o vício de querer ver tudo debaixo do nosso controle. As coisas funcionando do jeitinho que a gente quer. Se a gente for analisar o que Jesus está querendo ensinar aqui, na verdade Jesus não condena o desejo. Exato, ele não condena. Eu preciso comer, Senhor. Que a ênfase aqui, versículo 31, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou que vestiremos. Ele não está condenando a pessoa querer uma roupa e nem um prato de comida, não. Sim. Pelo contrário, ele está dizendo, olha, eu cuido de vocês, dando isso até para os passarinhos que não plantam nem colhem, né? Ele está condenando aqui o excesso. Exato. O nosso problema é o excesso. Seria exagero, errado, talvez a Assoir também possa me ajudar, eu afirmar que o que Jesus está condenando é o desejo de controlar a vida, quando na verdade ele está dizendo o seguinte: busque o reino de Deus e a justiça de Deus, e isso é que vai controlar você. Porque enquanto você estiver desejando controlar a sua vida, o que acaba te controlando de verdade é a ansiedade. Exatamente. É isso? É isso aí. Perfeito colocação. Quando ele fala no versículo 24, olha, vocês não podem servir dois senhores, senão vai ter que odiar um e amar o outro, ou amar o outro e odiar aquele, né? Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Ele está condenando o trabalho, você querer crescer na vida, ele está condenando o excesso. É o excesso que é o problema. Aí ele começa a discorrer. Os passarinhos comem todo dia, mas eles não ajuntam em celeiros.
Eles não estão preocupados em criar um estoque, porque a nossa preocupação é, se eu tiver para o ano, eu estou tranquilo. Exato. E Jesus acabou de dizer, nesse contexto todo aí, ensinando a orar. É o pão de cada dia. Amanhã vai ter de novo, né? Aqui mesmo, Mateus capítulo 6, é que ele ensina a oração. Existem do Pai pessoas Nosso, né? agora, talvez até nos ouvindo, que estão controladas, né? Pelo excesso. Jesus está querendo trazer o equilíbrio aqui, emocional, espiritual, físico. Quer dizer, ele não está dizendo assim, ó, pare de trabalhar e espera que vai cair do céu. Pelo contrário. Vai ser que nem o maná foi lá no deserto. Não é isso que ele está falando. Pelo contrário, faça o que tem que ser feito, né? Dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ele era carpinteiro, ele trabalhava, ele mostrava para as pessoas, olha, eu não estou à toa não, né? Mas ele condena aqui o excesso. E é o excesso de amanhã, né? É o excesso de futuro, que é a ansiedade, né? De uma maneira muito superficial, eu diria até vulgar, né? Que é muito mais complexo do que isso, é o excesso de futuro. Como é que vai ser amanhã? É o excesso. Vou comer, vou beber, vai ter dinheiro para pagar a conta. É o controle, é o desejo do controle, né, pastor? E é o desejo do controle associado à frustração do descontrole. Exatamente. Né? Eu queria tanto poder ter o controle daquilo que vai acontecer daqui a X tempo, só que agora eu não sei como é que eu faço. E aí, como é que vai ser? Será que vai dar certo? Será que não vai? E aí você já deve ter tido muitas experiências nesse caso, eu sou aí também, na lida ministerial, né? Como às vezes você pega um crente que busca o reino, né? A justiça de Deus, está governado por essa visão bíblica da vida, né? E ele é surpreendido por uma enfermidade, por exemplo. Aí você vai visitar a pessoa, vamos lá orar, vamos abençoar o irmão lá, né? Aí você sai constrangido da casa da pessoa. Você sai, você levou ali uns pedala robinha ali, né? Agora, porque também a pessoa tá tão tranquila, tão tranquila, mas, né? Pastor, vivendo um câncer, uma enfermidade incurável, ou ali já convalescendo, a pessoa tá ali, um dia desse eu ouvi uma pessoa dizendo, pastor, eu estou indo encontrar o meu Senhor. Eu vou realizar meu sonho. Coisa forte, hein? Eu vou realizar meu sonho. Glória então, assim, não fica triste, não. Agora, tá tudo no controle. Agora, por outro lado, pastor, o senhor me fez lembrar situações de pessoas que eu já tive a oportunidade de visitar. Pessoas, e aí eu quero que você também comente. Pessoas que não tinham tempo para a igreja. Não tinham tempo para Deus. Trabalhava de sol a sol, e a roça é o meu emprego, é meu carro, minha casa, e a família, o escritório, o consultório, não dá tempo. Não, pastor, eu já fiz devocionais em lugares em que a pessoa diz assim, pastor, estou devendo a visita à igreja. Eu falei, não, você não está devendo visita nenhuma, não, a igreja é que você é membro. Você está deixando de ir, está deixando de participar dos trabalhos, deixando de ser, pastor, não consigo parar. Tem ocasião que eu atendo sábado, às vezes de tarde, pastor, e eu não consigo e não dou conta, e a pessoa fala da agenda. De repente, uma dessas pessoas, que não foi o caso de ser alguém da área médica, mas foi uma outra pessoa, teve uma enfermidade, não foi nada grave, mas ficou fora de combate alguns dias. E quando eu fui visitar... Foi um freio, mas rapaz, a língua coçou para dizer assim, uai, mas você não estava com a agenda apertada? Você não estava sem tempo para nada? Como é que você foi arrumar tempo para ficar doente? Você não pode parar não, levanta dessa cama e corre para lá para fazer o que você tem que fazer. E aí, Deus naquele momento fez com que a própria pessoa que havia me dito que não tinha tempo para nada, dissesse assim, pastor, e eu que pensei que não tinha tempo para nada, olha o que Deus fez. Me mostrou que eu é que não estava priorizando, eu é que não estava buscando a Deus em primeiro lugar. Eu estava sendo governada pelo meu trabalho. A prioridade era essa. E aí, glória a Deus que o Espírito Santo deu sensibilidade a essa pessoa. Ainda bem. Mas depois que ficou boa, não voltou. Não mudou, não. Aí você jogou a pessoa a pessoa entendeu na hora que estava doente, mas depois que ficou boa, parece que esqueceu. Sabe o que
o Senhor trouxe ao meu coração aqui, recordando dentro da palavra, pastor, louco, essa noite pedirão a sua alma e o que tens guardado. Para quem será? Para quem será? Essa palavra é forte, né, forte. Uau! Pegou, fez tudo o que queria, plantou à vontade, aumentou o celeiro, guardou, falou, não, eu tenho tempo é pra cá. Esse texto me faz pensar uma pessoa parada na varanda da casa dela, olhando aquela fazenda enorme, os silos enormes, o celeiro, tudo. Aí chegou, contemplou, falou assim, agora sim, agora eu posso desfrutar de tudo que eu ralei, conquistei. E o Senhor fala... Aí o sol se põe, decide comer uma feijoada e infarta no meio da noite. É um negócio... Nossa, Deus. E é muito pesada essa passagem, né? Mas muito reflexiva, é muito pontual para aquilo que nós estamos tratando aqui nessa hora. Muito profunda. Porque... é o que os ouvintes agora, nós aqui estamos refletindo, essa vida ela passa muito rápido, pastor, e a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe quando que o Senhor vai nos buscar, quando que vai chegar a nossa hora de descansar, mas fato é, negligenciar o nosso relacionamento com Deus é algo perigosíssimo. E a pessoa que tem o coração voltado para essas coisas, nós estamos comentando aqui, ela vira escrava da própria rotina. E tem muitas pessoas que elas não entendem até hoje o valor do que é cultuar a Deus, não só como a vida, na vida como um todo. Perfeito. Mas a pessoa pensa assim, não, eu estou muito apertado, estou cansado, eu posso faltar o culto na igreja. O culto na igreja é o primeiro a ser sacrificado. O primeiro que paga a conta, né? Mas a pessoa não entende que, na verdade, não é a visita à igreja que ela está devendo, não. É uma negligência de relacionamento com o próprio Deus. Que acaba afetando a visão de vida que ela tem. Exatamente. Que acaba fazendo uma manutenção de uma visão errada. Exato. Porque quando Jesus diz, busque em primeiro lugar o reino, é como se ele dissesse assim, rapaz, esse consultório está te sustentando realmente, mas você esqueceu que fui eu que te dei esse consultório? Exato. Essa roça está te sustentando, mas você esqueceu que fui eu que dei essa roça? E se eu te der uma dor de barriga 2 dias, tu não vai conseguir ir para a roça, tu não vai conseguir ir para o consultório. É verdade. E quando o mal de amanhã, né, vier, eu vou te sustentar. Eu vou continuar te sustentando. Porque o que a gente tem visto, pastor, é pessoas entrando em desespero, em colapso espiritual, emocional, quando são surpreendidas. Pastor, eu pessoas que nunca mais se recuperam. Se eu achar estranho a sua ira, pastor Dito, tem gente que entra em colapso antes do problema acontecer. O problema não aconteceu, mas a pessoa vive tão preocupada com a possibilidade do problema acontecer que ela já está colapsando antes. Exatamente. Só na possibilidade de acontecer. Aí acontece isso aqui, essa escravidão que a gente está citando, e é por isso que Jesus afirma, busque em primeiro lugar o reino, busque a justiça em primeiro lugar. Exatamente. Porque senão daqui a pouco você não passou por problema, não está sendo provado, não está vivendo um momento difícil, mas está angustiado. É igual a saúde física, né, pastor? Uma coisa é uma pessoa ter um agravo na sua saúde, mas ele vem com histórico, né, de cuidado, de vitamina em dia, de exercício físico. Ele vai passar enfermidade como qualquer outra pessoa. Vai enfrentar as dificuldades e não vai atravessar. Segundo a medicina, vai passar melhor. Exato. Uma coisa a pessoa vai sofrer menos, né? Orar na luta, na adversidade, Deus vai responder mesmo. Ele é misericordioso, mas vai sofrer mais. Uma outra coisa é você entrar numa adversidade já em comunhão com o Senhor, né? Peraí, quem me conduziu nesse deserto aqui foi o Espírito Santo. Porque tem o deserto do homem, do pecado, e tem o deserto que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. Exatamente. É outra história. Eu costumo dizer que algumas pessoas sofrem muito na hora da provação, porque apesar de estar passando a mesma provação que qualquer outra pessoa passaria, aquela ali está sofrendo mais porque vive em função de uma dinâmica de vida e longe da dependência do Senhor. Exato. Então aquela ali parece que o peso fica maior para ela, parece que fica mais difícil. Estou errado, Soir? Não, senhor está corretíssimo. Essa visão que o Senhor ele
quer trabalhar em nós, da dependência a Ele, nos faz sermos capazes, pelo poder de Deus que opera em nós, a permanecermos firmes no decorrer dessas tentações, né? Dessas provações, aliás. Porque quem não tem essa visão voltada para que o reino de Deus estabelece em nós, através do poder transformador de Deus, não consegue suportar. Vai dar lugar mesmo ao desespero, à ansiedade, vai entrar em colapso, como nós falamos aqui, mas quando o Senhor ele vai trabalhando essa busca, né, que é uma busca com diligência, com constância no nosso coração, a gente vai ficando fortalecido, mas é pelo poder dele que opera em nós. Querido ouvinte, nós estamos caminhando para o final do nosso programa e eu queria muito que você guardasse algumas coisas que nós acabamos de conversar sobre elas. A gente acabou não conseguindo ter aqui a oportunidade de ouvir uma música, até chegamos a separar a música aqui, mas acabou não dando tempo. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe qual é a grande angústia do coração humano? É o controle de todas as coisas. Eu não vou dizer que essa talvez seja a única, existem outras coisas que angustiam, que nos afligem, mas quando vivemos em função de manter o controle, nós vivemos assim, como o texto de Mateus capítulo 6 mostra, nos versículos anteriores. E foi exatamente por isso, por perceber que o coração das pessoas estava desse jeito, dominado por um controle, por uma gestão, por aquilo que as pessoas acreditavam que era o melhor, é que Jesus intervém e diz assim, olha, parem de viver em função disso, parem de viver em função daquilo que você acha que é o melhor e que vai dar certo. Busque o reino de Deus, busque a justiça divina, e isso é o que vai fazer diferença. E essas coisas que você se preocupa, acha que são determinantes, elas vão ser acrescentadas na hora e da forma certa. Pastor Dito, eu quero terminar ouvindo aqui o senhor falar sobre o fato de que, às vezes eu afirmo que tem coisas que, quando a nossa mente é modificada, a gente descobre que elas não são necessárias. Estou exagerando? Eu diria que a maioria delas, né? Pastor. A gente sofre muito por coisas desnecessárias, né, pastor? Coisas inúteis, como eu disse lá no Salmo 39, versículo 6. Em vão nos inquietamos. E a palavra-chave aí é: não vos inquieteis com o dia de amanhã. É difícil, é desafiador, mas a gente precisa aprender a viver um dia de cada vez, né? A gente precisa aprender a viver um dia de cada vez. Sem querer antecipar o dia de amanhã, né? Porque o Senhor Jesus fala aqui no versículo 34, basta cada dia o seu mal. O dia de amanhã cuidará de si. Exatamente. Quando ele chegar, ele vai trazer os problemas dele e a gente vai ter que lidar. A ordem lá do maná, né? Não ajuntem para 2 dias. Deus só vai querer trabalhar no coração dos discípulos, do povo de Israel, isso, né? Amanhã tem de novo. É verdade. E o crente, ele precisa viver o reino. Em que sentido? Deus não vai preparar, ele já preparou. Perfeito. A gente ouve muito pregador dizendo isso não é bíblico, né? Deus está preparando a sua bênção, ele está caprichando. Deus não vai fazer nada, ele já fez tudo. Perfeito. O futuro só existe para nós. É verdade. Deus, ele já viu tudo acontecer. Costumo dizer que Deus, antes de fazer coisas do lado de fora, ele faz dentro primeiro. Exatamente. Né? Eu acho que Deus, às vezes, eu digo que Deus primeiro está nos preparando. Para depois nos dar o que ele já preparou, né? O Apocalipse, por exemplo, muita gente acha que é uma doutrina futurista, né? Ela é preterista. Ela narra o passado, que Deus já viu. Então é futuro só para nós. Perfeito. Quando Deus chama Elias, né, lá em 1 Reis 17, aquilo para mim é formidável. 2 vezes ele diz: olha, vai para o Querite, que eu já ordenei aos corvos que te sustentem. Vai para Sarepta, porque eu já ordenei uma viúva para te sustentar. Perfeito, que coisa. Talvez ele tenha dito no ouvido do profeta também, o menino vai morrer e eu já ressuscitei ele. Fica tranquilo que eu estou gerenciando tudo, né? Eu tenho o controle, você não precisa se preocupar em controlar. Quando ele entende isso, o menino da mulher viúva realmente morre, né? Ele está tão assim tomado por esse reino, né? Por essa justiça de Deus, esse poder sustentador do Senhor, que ele não discute com a viúva, né? Ela fica revoltada, né? Você veio para cá para matar meu menino e tal. Ele pega o menino no colo,
sobe, faz lá os rituais dele, deita 3 vezes em cima do menino, Senhor, tá contigo aí. Por favor. E a Bíblia diz que Deus ouviu o profeta. E a vida voltou pro menino, ele desce, entrega o menino pra mãe, e aí ela diz: agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Aquela mulher era uma ímpia, pecadora, idólatra, ela se rende ao Deus de Israel, porque alguém ali era governado pelo Senhor, né? Então, quando a gente é governado pelo Senhor, não é só a gente que fica bem, não. Quem está ao nosso redor é abençoado. Glória a Deus. E aí, suas palavras finais, para depois então virmos a vinheta e aí eu anunciar aqui a agenda do fim de semana que está puxada. Pegando esse gancho, pastor, de tudo que o senhor falou, eu acho assim, extraordinário também. Nós estamos falando do cuidado de Deus, que Elias, cheio da unção de Deus, ele olha para Acabe e fala assim: olha, não vai chover durante 3 anos e meio conforme a minha palavra. Ele falou a minha palavra. Só, hein? Que autoridade. Ele falou a minha palavra. Então, cheio do poder de Deus, Deus honrou a vida de Elias naquele momento. Então, uma pessoa que ela é cheia do poder de Deus, o Senhor, ele honra com os cuidados dessa vida. Não é que Deus vai deixar a pessoa se achar arrogante, que a palavra dela vai falar e vai acontecer. Até pelo não contrário, é isso, quem está cheio do poder de Deus não é arrogante. Exatamente. Mas o Senhor, ele honra porque ele vê: esse meu servo, ele realmente confia no meu cuidado. Ele está caminhando de acordo com o que ele sabe que eu vou fazer na vida dele, porque ele já experimenta o reino, o meu reino se manifestando na vida dele. Então eu vou acrescentar, eu vou honrar. Então é algo assim tremendo ver o cuidado de Deus na vida de todos aqueles que realmente confiam nele e se esforçam para buscar, né? Porque essa palavra, quando fala a respeito desse verbo buscar, é com diligência. É uma ação, né? Contínua. É um negócio de esforço mesmo. Exatamente. Não é contemplativo, né? Exato. Olha, muito obrigado a Soeiro, obrigado pastor Dito. Nós vamos ouvir a vinheta, mas eu quero que você guarde aqui uma coisa primeiro. Busque a Deus e o Senhor te surpreenderá. Amém. Porque tudo que acabamos de falar tem a ver primeiro com a vida do líder. Quando o líder busca o Senhor, o coração dele é modificado, é transformado, ele recebe poder e autoridade para exercer o ministério, para exercer a função dele à frente de um trabalho. Mas o membro da igreja, o cristão, a pessoa que confia no Senhor e o busca em primeiro lugar, também é surpreendida, como disse muito bem o Assoir. Ela fica cheia da presença e do poder de Deus, e o Senhor surpreende. Você vai perceber que coisas que você gostaria de fazer, coisas que você acreditou que eram necessárias, elas não são tão necessárias. E vai se surpreender com aquilo que de fato é necessário. Você não sabia que era tão importante assim, e o Senhor fez e te abençoou. Prepare-se para ser abençoado se você decidir buscar a Deus em primeiro lugar, a sua justiça e o seu reino. Confira agora a programação da Primeira Igreja Batista de Minas Gerais, em Ipanema. Este fim de semana estamos com a agenda lotada, pesada. Hoje, aliás, ontem tivemos a formatura do Proerd. Foi um momento assim muito bonito, um momento diferente lá na igreja. Não cabia mais gente, não cabia mais criança. Glória a Deus. Quero parabenizar a Cabo Gabriele, toda a Polícia Militar, as escolas que cediam e recebem ali o Proerd, o trabalho que é feito. Meus parabéns, louvado seja Deus, porque é um trabalho de prevenção às drogas, de conscientização, sensibilização das crianças e familiares. Glória a Deus pelo trabalho feito pela Cabo Gabriele, por toda a equipe da polícia também, e acolhido pelas escolas da nossa cidade. Também quero agora anunciar, hoje nós temos o nosso encontro de casais, às 8 horas da noite. Os casais da nossa igreja, alguns casais de fora, estarão ali ouvindo uma palavra, um testemunho edificante, abençoador. Antes teremos o futebol no caminho e o judô. Às 6 horas, 6h30, na verdade, às 18h30, as crianças estarão ali no pátio da igreja, teremos a devocional, um grupo vai para a sala para fazer o judô e o outro vai para o campo, para o futebol, para jogar o futebol. Amanhã pela manhã,
às 7h30, Futebol no Caminho também. Estaremos encerrando amanhã a nossa semana de oração. Estamos aí numa semana de intercessão pela nossa igreja, pelos trabalhos do fim de semana. Então, amanhã às 6h, reunião de oração. E logo depois, às 7h30, o Futebol no Caminho. Também amanhã, à noite, o recital da nossa igreja. A nossa escola de música tem piano, tem teclado, tem violão, tem bateria, tem gente que canta. Olha, nós vamos começar às 18h, porque tem muita gente para se apresentar. Glória a Deus por isso. Você que é aqui da nossa cidade, quiser ouvir uma música diferente, sendo bem apresentada pelos alunos da escola de música, é só chegar ali na nossa igreja amanhã, às 18h, em frente à escola Nilo Moraes, ao lado ali do Smart, ok? Também no domingo pela manhã, aí temos no domingo pela manhã a Ceia do Senhor, domingo de manhã, um culto especial de adoração ao Senhor, mas de consagração das nossas vidas. Ceia do Senhor no domingo pela manhã, e no domingo à noite, culto de louvor e adoração. Estaremos encerrando a série de mensagens sobre a volta de Jesus, sobre o preparo que temos que ter, como temos que estar quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Estamos falando ali, baseados em Mateus capítulo 25, sobre o posicionamento, a postura que as 10 virgens tiveram, as amigas da noiva, diante da eminente chegada do noivo. Pastor Dito, dê a sua saudação final, depois o jovem Assoir também. Eu vou pedir ao Assoir que ore ao Senhor, encerrando o programa. Eu vou impetrar a bênção apostólica. Pastor Dito, a sua saudação. Querido ouvinte, querido irmão, ótimo dia, que Deus abençoe sua vida. Se você esquecer de tudo que ouviu aqui nessa manhã, lembre-se, viva um dia de cada vez, e que esse dia seja vivido aos pés do Senhor Jesus, que conduz a sua vida e tem poder para cuidar de você de uma forma que nem você conseguiria jamais. Perfeito. Assoir, sua saudação. Queridos, nós agradecemos a todos pelo carinho, pela companhia até o momento. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, e conforme o pastor Dito muito bem disse nesse momento, repreenda a ansiedade, coloque o seu coração voltado para o Senhor, que certamente você vai usufruir e vai presenciar o cuidado de Deus na sua vida de uma forma que você nem mesmo percebia anteriormente. Em nome de Jesus você vai ter essa experiência. Não deixa a ansiedade, a lida sufocar a sua vida espiritual. Queridos ouvintes, antes da oração da Assoir, eu quero aqui mandar um abraço a todas as pessoas que nos acompanham, nosso amigo Fabrício, lá da Fabrício Turismo, o Natal, que eu sei que está na estrada, deve estar lá em Patinga trabalhando. Natal, que o Senhor te abençoe. O Danilão, ali no Atacadão. Danilão, Deus te abençoe também, te guarde, que o Senhor seja contigo. A irmã Beth, a irmã Iraci, as irmãs da nossa igreja, a Rosângela, a tantos irmãos, diáconos, diaconisas da igreja. Também mandaram um abraço aí para o Marcinho lá no Córrego do Cobrador. Eu sei que está lá trabalhando, possivelmente acompanhado do Samuel, seu filho. Marcinho, que Deus te abençoe, renove suas forças e seu vigor aí, tá bom? Assoir, ore ao Senhor, e depois da oração, o pastor Dito vai impetrar a bênção apostólica. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nesse momento, mais uma vez nós oramos ao Senhor e te agradecemos por esse momento de reflexão na tua palavra. Pedimos nessa hora também ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Senhor, como muitas vezes nós negligenciamos o cuidado que o Senhor tem nas nossas vidas e queremos, como foi muito bem abordado aqui nessa manhã, tentamos colocar a mão no volante, almejando ter o controle das nossas vidas em todo momento. Oh, Deus. Isso gera, meu Pai, coisas que não são benéficas para as nossas vidas emocionais, espirituais, vidas físicas. Mas nessa manhã pedimos a Ti, Espírito Santo, trabalha no coração de cada ouvinte, trabalha nas nossas vidas também, Senhor. Sim, a estarmos com o coração aberto, buscando em primeiro lugar o reino do Senhor e a Tua justiça, porque o Senhor traz essa promessa na Tua palavra, que todas as demais coisas continuarão
virão a ser acrescentadas Amém, na vida Jesus. de todos aqueles que te Muito servem obrigado, Jesus. e que te buscam. Então nós pedimos a Ti, Pai, no nome de Jesus, repreende a ansiedade, o medo, repreende, meu Pai, todo tipo de dardo inflamado do maligno que esteja Deus. sendo lançado sobre a mente dessa pessoa nesse momento. Oh, Nós não Deus, sabemos a condição de Pai, cada um, meu Pai, que está nos Senhor. ouvindo nessa hora, mas que em nome de Jesus, esse ouvinte nessa manhã encontre a paz do Senhor que excede todo o entendimento, para guardar Deus. o coração desse ouvinte, para que ele continue tendo essa convicção agora, a partir desta manhã, que o Senhor vai cuidar de tudo na vida dele, Sim, se Deus. assim ele priorizar o reino do Senhor e a sua justiça. Pai, muito obrigado por tudo, obrigado pelo cuidado do Senhor, pela tua misericórdia, que se renovou mais uma vez nessa manhã sobre as nossas vidas. Continuamos entregando todas as nossas vidas diante do Senhor, crendo, meu Pai, no milagre do Senhor, no sustento Sim, que Deus. vem da parte do Senhor, Sim, porque o Senhor não desampara aqueles que te buscam e que te servem. Continue Oh, gerando, Deus, meu Deus, o obrigado. caráter de Cristo em nós, e que o Senhor em tudo venha a ser glorificado e exaltado no santo nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, Sim. a comunhão, a consolação e a paz do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sua casa e sobre todo o povo de Deus que está espalhado pela face da terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos ouvintes, muito obrigado pela sua companhia. Desejamos a todos um ótimo fim de semana na presença e na paz do Senhor. Que Deus te abençoe, te sustente. Fique com Deus e espero vê-los no próximo domingo às 9 da manhã e também às 19 horas ali na Igreja Batista de Ipanema. Um forte abraço.